Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso de número 10. Te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Pois bem, verso acompanhe comigo 7, o que diz a palavra bendita e gloriosa do nosso maravilhoso Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que fale ao coração de cada um de nós neste momento. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o nome santo, poderoso, grandioso e glorioso do Senhor. Tu és santo, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és glorioso, e nós dependemos totalmente do Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua palavra que será exposta, refletiremos na Tua palavra nesse momento, e queremos pedir ao Senhor que fale ao coração de cada um de nós que estamos ao alcance dessa voz neste momento. Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que o Senhor fale conosco. A Tua voz, a Tua palavra ecoando em nossos corações faz toda a diferença. Ela nos exorta, ela nos consola, ela nos edifica. Por isso nós queremos Te pedir, ó Deus, traga uma palavra que venha de encontro com os nossos corações. Precisamos ouvir do Senhor, e o Senhor fala na Tua palavra. O Senhor comunica verdade de consequências eternas na palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, a nossa súplica. Por isso, ó Deus, o nosso clamor, para que venha do Teu coração para o nosso coração uma palavra que venha de encontro com aquilo que estamos vivenciando no presente momento. Nós oramos assim, ó Deus, em nome do Teu Filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Querido, querida, o que está proposto no meu coração para partilhar com você neste momento é as maravilhas e os sofrimentos da vida cristã. Antes de entrar no texto propriamente lido, eu quero partilhar algo com você. Permita-me usar de uma experiência pessoal. Eu
Na minha infância, eu morava em uma localidade onde tinha um rio. E esse rio, ele desaguava em um outro rio. E nós brincávamos naquele rio, tomávamos banho naquele rio, de manhã, à tarde. E esse rio, sobre esse rio tinha uma ponte. E nós gostávamos de pular dessa ponte. E em uma certa época o meu avô disse para mim: olha, eu não quero que você pule da ponte. Se você pular dessa ponte, você vai tomar uma surra. Meu querido, minha querida, eu gostava muito de brincar naquele rio e pular daquela ponte. Eu ignorei essa palavra e eu fui para a ponte e pulava da ponte. Eu pulava em pé, eu pulava de ponta, eu virava cambalhota para trás daquela ponte. Era uma festa que eu fazia naquela ponte juntamente com os meus amigos. Um dia, pulando dessa ponte, as minhas primas foram lá e contaram para o meu avô. O meu avô veio, eu tentei correr, mas não tinha como, porque as pessoas estavam pescando com jogadas de anzol naquela localidade. Eu imaginava, se eu pular daqui e for nadando até outra localidade, o anzol pode pegar em mim e me fisgar, vai ser pior. E eu fui cercado por um lado, por outro, e me levaram até meu avô. Meu avô não esperou chegar em casa. Ele me deu uma surra ali na rua e chegou em casa, ele completou a surra e depois falou: senta aí que eu quero conversar com você. Quando eu sentei, ele partilhou: olha, o rio está cheio, está de monte a monte. E quando o rio enche assim, é perigoso, porque o rio passa nos currais e vai tirando os coxos, vai tirando as madeiras, e elas vêm submersas de forma que você não vê. Então está sujeito você pular de cima da ponte, bater com a cabeça em uma madeira dessa, ficar tetraplégico, ficar paralítico ou até mesmo morrer. Foi por muito amor, doeu mais em mim do que em você, essa surra que você tomou, foi para o seu bem. Isso surtiu tanto efeito que depois de grande, com outros amigos, estávamos em um local, no rio, também tinha uma ponte. Os meninos subiram naquela ponte e falaram: vamos pular, e um pulou, outro pulou. Quando eu ia pular, eu lembrei do exemplo e da orientação do meu avô e disse: eu não vou pular. Voltei, desci, tomei banho normalmente no rio, sem pular daquela ponte. Querido, querida, as maravilhas e os sofrimentos da vida cristã. Vamos destacar algumas expressões chaves no texto que nos ajudarão a compreendê-lo melhor. Quando nós olhamos para o verso de número 7, nós vamos encontrar uma expressão assim: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações. É uma expressão chave que vai nos ajudar a compreender o texto. No verso 8 nós vamos encontrar outra expressão chave, que é: acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor. Outra expressão chave que abre o nosso entendimento para compreender o texto. No verso 9 nós vamos encontrar 3 expressões chaves. Quais são elas? Ele me disse, é uma expressão chave. Porque meu poder é outra expressão chave. E por isso de boa vontade é outra. E por fim, o verso 10 tem 2 expressões chave, e aí entraremos no texto. Sinto poder nas fraquezas, é uma dessas expressões. E porque quando sou fraco. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui diante de um texto que fala dos sofrimentos do servo de Deus, apóstolo Paulo. Mas antes de nós estarmos
entrando nesse texto, o contexto anterior fala exatamente de algo glorioso, de visões e revelações do Senhor, que foi entregue para esse servo do Senhor. Ele experimentou bênçãos, ele experimentou maravilhas, ele viu coisas que, como é dito no próprio texto, coisas inefáveis. O sábio escritor já havia dito: depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. Deus, meu querido irmão e irmã, sabe muito bem equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Que contraste grandioso entre as duas experiências vivenciadas pelo apóstolo. Esse homem passou do paraíso à dor, da glória maravilhosa ao sofrimento. Provou a bênção gloriosa, bendita, superlativa de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia. Vamos examinar alguns pontos importantes aqui nesse texto lido. Quando nós olhamos para o verso 7, nós notaremos o texto dizendo assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Primeira coisa que eu quero partilhar com você é que é totalmente inevitável os sofrimentos. Apóstolo Paulo dá o seu testemunho: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não há vida sem dor, meu querido, minha querida. É impossível passar pela vida sem as agrúrias, sem sofrer, sem experimentar um sofrimento sequer. O sofrimento é inevitável. O sofrimento de Paulo é tanto físico quanto espiritual. Eu quero levantar aqui dois aspectos do sofrimento desse homem de Deus, o apóstolo Paulo. Verso 7 mostra para nós o espinho na carne. Os teólogos de todos os tempos têm vasculhado, lido, pesquisado, entrado nos seus laboratórios, bibliotecas e pesquisado o que vem a ser esse espinho na carne que o apóstolo Paulo fala. Há muitas ideias, há muitas cogitações, mas até hoje eu não ouvi nenhuma resposta conclusiva, definitiva. Calvino, para nós entendermos um pouco melhor, acreditava que o espinho na carne eram as tentações espirituais. Lutero achava que eram as perseguições dos judeus. Que palavra que aparece aí? A palavra grega, skolops, espinho, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Trata-se de qualquer objeto pontiagudo, uma agulha, uma palavra usada para estaca, para lasca de madeira,
para uma ponta de anzol. Esse é o entendimento. O que era então esse espinho na carne de Paulo? Muitas respostas têm sido dadas. Vamos notar alguma delas. Uma delas, perturbações espirituais. Calvino acreditava que o espinho na carne de Paulo consistia nessas tentações que o afligiam. Trata-se das limitações de uma natureza corrompida pelo pecado, os tormentos da tentação ou a opressão demoníaca. Uma outra coisa é perseguição e oposição. Martinho Lutero, pensava que o espinho na carne de Paulo eram as muitas e variadas perseguições sofridas tanto nas mãos dos judeus como nas mãos dos gentios. Uma outra linha de pensamento são as enfermidades físicas. A lista abrange desde a epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataque de febre, malária, até deficiência visual. A maioria dos estudiosos concordam que esse termo escólopes deve ser interpretado literalmente. Isso é, Paulo suportava dor física. Pessoalmente, caminho com alguns pensadores a esse respeito e também sou inclinado a pensar que esse espinho na carne era uma deficiência visual de Paulo. Vamos dar uma analisada em Atos capítulo 9, verso de número 9, para nós termos uma visão panorâmica. Vai dizer bem assim, Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Se nós formos para Gálatas 4, verso 15, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo bem assim aos nossos corações: que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teria arrancado os próprios olhos para nos dar. Olha só. Agora, se você pega ainda Gálatas, capítulo 6, verso 11, diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E se você vai para Romanos 16, verso 32, a palavra de Deus vai dizer bem assim, ou seja, Romanos 6, 22. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. A carta aos Romanos é entregue por Paulo, mas aqui está tendo uma testificação que quem escreveu é exatamente Tércio. E se nós vamos para Atos 23, 5, a palavra de Deus diz assim: respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ou seja, um sumo sacerdote tem toda a dromedária, vestimenta específica, e se ele não sabia, a gente também pode chegar a uma conclusão de que ele não estava enxergando bem essas vestes. Todos esses textos mostram, lançam luz nesse entendimento. Pois bem, uma outra coisa que eu quero destacar no verso 8 e 9 é uma oração não atendida. Quando nós olhamos para o texto que estamos descortinando diante de nós, o verso 8 vai dizer assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu querido, minha querida, assim como Jesus orou 3 vezes no Getsêmani para Deus afastar-lhe o cálice, e o Pai não atendeu, mas enviou um anjo para o consolar, Paulo orou também 3 vezes para Deus tirar o espinho de sua carne. Porém, a resposta de Deus não foi a suspensão do espinho, e sim a força para poder suportá-lo. Deus, meu irmão, minha irmã, nem sempre nos livra do sofrimento, mas nos dá graça para enfrentar tais sofrimentos vitoriosamente. Paulo orou na aflição, orou ao Senhor, orou com insistência e especificamente, e mesmo assim, Deus lhe deu um gigantesco e sonoro não. Nem sempre temos as nossas orações atendidas, nem sempre recebemos um sim do Senhor, nem sempre oramos e a resposta vem imediatamente. Uma outra coisa, quando nós pegamos todo o texto e fechamos um zoom com um apanhado geral do 7 ao 10, nós vamos ter um entendimento de que, meu querido, minha querida, o sofrimento é indispensável. Por que nós falamos isso? Olhando para o texto. O sofrimento é indispensável. Assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, também nós aprendemos pelo sofrimento. Note Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, diz assim. Romanos 5, verso 3, 4 e 5. Vai nos falar assim a palavra de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por que o sofrimento é indispensável? Por que a necessidade do sofrimento? Eu quero discorrer nessas questões aqui com você. O verso 7 já está bem claro. Para evitar o ensoberbecimento. Esse homem de Deus, ele narra aqui que ele foi tomado, elevado até o 3º céu. Então, se ele voltasse de lá, ele poderia voltar ensoberbecido, cheio de si mesmo. Eu fui então. Não. O espinho na carne impediu que Paulo inchasse ou explodisse de orgulho diante das gloriosas visões e revelações do Senhor que ele havia recebido. Meu amado, minha amada, o sofrimento nos põe exatamente no nosso devido lugar. Ele quebra a nossa altivez, ele esvazia toda a nossa pretensão de glória, arrogância e altivez pessoal. É o próprio Deus quem nos inscreve na academia do sofrimento. O propósito de Deus não é, meu amado, minha amada, a nossa destruição, não, 1000 vezes não, absolutamente não. Mas a nossa qualificação para o desempenho daquilo que Deus tem para nós, do seu, do meu, do nosso ministério pessoal, que Deus confia a cada um de nós, que estamos em Cristo Jesus. O fogo, meu amado, minha amada,
Fogo da prova não pode chamuscar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Ele só queima as nossas amarras. Fogo das provas nos livra das amarras e Deus nos livra do fogo. O apóstolo Paulo diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Ao mesmo tempo em que o mensageiro de Satanás infligia sofrimento ao apóstolo, esse homem de Deus, esbofeteando-lhe com golpes terríveis, Deus tratava com seu servo, usando essa estranha providência para o manter quebrantado, para o manter humilde. O campo de atuação de Satanás é delimitado pelo próprio Deus. Satanás tinha a intenção de esbofetear Paulo. Deus tinha a intenção de aperfeiçoar Paulo. Uma outra coisa é para que o sofrimento vem, é para gerar dependência constante de Deus. Notem que o verso 8 vai dizer bem assim para nós: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Sofrimento levou Paulo à oração. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. Se eu passar 40 anos orando a Deus, 50 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 ou 50 anos em uma deleitosa, plena, gostosa comunhão com Deus, na dependência absoluta dele. Paulo sabe que Deus está no controle, não Satanás. Se Satanás realizasse seu desejo, ele teria preferido que o apóstolo Paulo fosse orgulhoso, ao invés de ser humilde. Os interesses de Satanás seriam muito melhor servidos caso Paulo se tornasse insuportavelmente arrogante. Mas o que mais podemos ver? O sofrimento, meu irmão e minha irmã, serve para mostrar a suficiência da graça. Olhando para o verso 9 do texto em tela que estamos apreciando, a palavra de Deus vai dizer bem assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus, meu irmão, minha irmã, é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar gloriosamente, vitoriosamente, o sofrimento. A graça de Deus é o fortalecimento, é a vitamina, é o tônico para a alma aflita, é o remédio para aquele corpo que está fragilizado, é força que põe de pé aquele que encontra-se caído. A graça de Deus, meu amado, minha amada, é a provisão dele para tudo que eu e você, nós precisamos, quando precisamos. A graça nunca está em falta, ela está continuamente disponível. Não devemos orar por vida fácil, devemos orar para sermos homens e mulheres capacitados pela bendita e gloriosa
graça de Deus. Não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder, mas devemos orar por poder iguais às tarefas que o Senhor nos confia para a glória dele mesmo. O que mais o sofrimento serve? Para trazer fortalecimento de poder. O verso 9 que lemos e relemos vai dizer: o poder de Deus se aperfeiçoa na graça. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. A força ciente de que é forte, na verdade, é fraqueza. Mas a fraqueza ciente de que é fraca, na verdade, é força. O poder de Deus revela-se nos fracos. Paulo pediu para Deus substituição, mas Deus lhe deu transformação. Deus não removeu sua aflição, mas lhe deu capacitação para enfrentá-la vitoriosamente. Deus não deu explicações para Paulo, fez-lhe promessas. A minha graça te basta. Meu irmão, minha irmã, não vivemos de explicações, vivemos de promessas. Nossos sentimentos mudam, mas a promessa de Deus são sempre as mesmas. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus quando somos tomados por um senso de pecado. O poder de Deus é suficiente para o cansaço físico. Paulo suportou toda sorte de privações físicas. Esse homem de Deus suportou fome, suportou sede, suportou nudez, suportou todo tipo de perseguição. Para entendermos mais acuradamente, ele foi açoitado. Esse servo do Senhor Jesus Cristo foi apedrejado, foi fustigado com varas, foi preso, enfrentou todo tipo de perigo, perigo nos rios, perigo de mares, de desertos, no campo, na cidade, entre estrangeiro, entre patrício e até no meio de falsos irmãos. Enfrentou toda sorte de pressões emocionais. Preocupava-se dia e noite com as igrejas. Mas o poder de Deus o sustentou em todas essas circunstâncias. Querido, querida, nós podemos aqui também citar a experiência do grande avivalista do século XVIII, John Wesley. Esse moço de Deus, esse homem que servia a Cristo, diz-nos a sua biografia que ele pregou 42 mil sermões, viajou a cavalo cerca de 7.000 quilômetros por ano, pregou 3 vezes por dia. Aos 83 anos, escreveu o seu diário. E no seu diário estava escrito: nunca me canso, nem pregando, nem viajando e nem escrevendo. Mas eu quero te dizer que o sofrimento traz ensinamento. O sofrimento é o mestre pedagógico. A vida, meu querido, minha querida, é a professora mais implacável. Primeiro, dá a prova e depois a lição. Um sábio escritor disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. A dor, meu irmão, minha irmã, sempre tem um propósito, mas
que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus não remove o espinho, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Vejamos algumas lições. Primeiro, há um propósito divino em cada sofrimento. Verso 7 diz isso. Há um propósito divino no sofrimento. No começo dessa carta, Paulo diz que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Está isso no capítulo 1, verso 3, na escola da vida, amados. Deus está nos preparando para sermos consoladores. Quando Deus não remove o espinho, é porque tem uma razão. Deus sempre tem um propósito no sofrimento. O propósito é de não nos ensoberbecermos. Esse é o grande propósito. Uma outra coisa que eu quero partilhar com você: é possível que Deus resolva nos revelar o propósito do nosso sofrimento. Notamos isso também no verso 7. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão de ser do espinho, evitar que o apóstolo ficasse orgulhoso. Quando Paulo orou, nem perguntou por que ele estava sofrendo. Não é raro Deus revelar as razões do sofrimento. Ele revelou a Moisés a razão de não ser permitido entrar na terra prometida. Ele disse a Josué porque ele e seu exército foram derrotados em Ai. O nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar, aperfeiçoar, nos burilar, nos lapidar, nos moldar, e nos usar para o louvor da glória do nome do Senhor. É possível também que Deus nos dê explicações, ou seja, Deus não nos dê explicações diante do sofrimento que eu e você vivemos no presente momento. Foi o que aconteceu com o patriarca Jó. Ele perdeu seus bens, seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o apoio de sua mulher, perdeu o apoio de seus amigos, e diante de seus questionamentos, nenhuma explicação lhe foi dada. Deus restaurou sua sorte, mas não lhe disse a razão de seu sofrimento. Outra coisa, Deus nunca nos repreende se perguntarmos por quê, ou se pedirmos que Ele remova o sofrimento. 8 e 9 diz assim: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não há evidência de que Deus tenha repreendido Paulo pelo fato dele ter lhe pedido que removesse o espinho. Deus, meu irmão, minha irmã, entende a nossa fraqueza. Ele espera que clamemos quando estivermos passando por sofrimento. Ele nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Ele levantou suas queixas 34 vezes. Ele apertou, espremeu sua ferida. Ele gritou e gritou com toda a força da sua alma. Jesus, meu irmão, minha irmã, no Getsêmani, pediu a remoção da sua dor, quando ele diz lá em Marcos 26, 39, meu Pai,
se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Outra coisa que nós podemos notar, sofrimento pode ser um dom de Deus. O verso 7 fala acerca dessa verdade. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Jacó disse: tendes me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Está isso lá em Gênesis 42, verso de número 36. Meu amado, minha amada, o espinho de Paulo era uma dádiva, pois por causa desse incômodo, Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia, ser desqualificado espiritualmente, conforme diz 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Ele sabia que o orgulho destrói, viu como algo que Deus fez a seu favor e não contra ele. Podemos ainda, a partir do verso 7, que é rico e grandioso, destacar que Satanás pode ser o agente do sofrimento. Espere um pouco. É Satanás ou Deus que está por trás do espinho da carne de Paulo? Como é que um mensageiro de Satanás pode cooperar para o bem de um servo de Deus? Parece uma plena, total contradição. A interferência, meu querido, minha querida, nós podemos dizer algo aqui que abre a percepção do nosso entendimento e compreendemos melhor. A inferência é que Deus, na sua soberania, usa os mensageiros de Satanás na vida dos seus servos. As bofetadas de Satanás não anulam, em hipótese alguma, os propósitos de Deus, mas contribuem para eles. Até mesmo os esquemas satânicos podem ser usados em nosso benefício e no avanço do reino de Deus. O diabo intentou contra Jó para afastá-lo de Deus, mas só conseguiu pô-lo mais perto do Senhor. Olhando para o verso 9, que já destacamos, nós notamos que Deus nos conforta em nossas adversidades. Olha o que o verso 9 diz. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, minha irmã, a resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem tampouco a que ele queria, mas era a que ele precisava. Não esperava e nem queria, mas era a que ele precisava. Deus responde a Paulo que ele não o havia abandonado. Essa é uma palavra de paz, de tranquilidade, de refrigério, que inunda a alma do apóstolo. Deus não havia desamparado, não havia abandonado, não havia deixado à solta, pelo contrário. Ele não sofria sozinho, Deus estava no controle da sua vida e operava nele com eficácia. Ah, querido, querida, precisamos compreender que Deus está conosco, que Ele está no controle, que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é fiel. Jó entendeu isso quando está escrito lá em Jó 42, verso 1. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Notamos no verso 9 ainda: a graça de Deus é suficiente nas horas de sofrimento. Meu irmão, minha irmã, Deus não deu a Paulo o que ele pediu, deu-lhe algo melhor, melhor que a própria vida, deu-lhe a sua graça. Que eu entendo aqui. A graça, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus
é melhor do que a vida, pois por ela enfrentamos o sofrimento gloriosamente, vitoriosamente. Aí surge uma pergunta: o que é graça? É a provisão de Deus para cada uma das nossas minuciosas necessidades. Nosso Deus é o Deus de toda graça. O nosso Deus é o Deus de toda graça. Quando eu olho para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 10, a palavra de Deus diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que mais eu aprendo com esse verso? Pode ser Deus, pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. De todos os princípios, esse é o mais difícil. Quantas vezes nós já pensamos e falamos: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Senhor, por que tem que ser desse jeito? Senhor, por que até agora? Por que, Senhor, ainda não agiu? Quero te dar um relato que John Erickson ficou tetraplégico e numa cadeira de rodas dá testemunho de Jesus. Um outro relato: Fanny Cobson ficou cego com 42 dias e morreu aos 92 anos, sem jamais perder a doçura, e escreveu mais de 4.000 hinos. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado no dia 9 de abril de 1945 numa prisão nazista. Meu querido, minha querida, se Deus não removeu o sofrimento, Ele nos assiste em nossa fraqueza, consola-nos com sua graça e nos assiste com o seu majestoso, bendito e glorioso poder. Nossa alegria não se baseia na natureza de nossa circunstância. Coloque seus olhos agora no verso 10, que diz bem assim aos nossos corações: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, minha irmã, o que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas como reage ao que lhe acontece. Não é o que as pessoas lhe fazem, mas como ele responde a essas pessoas. Há pessoas que são infelizes tendo tudo. Há outras que são felizes não tendo nada. A felicidade não está fora de nós. A felicidade está dentro de nós. Há pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas, está na casa. Outros pensam que está na casa. Ah, se eu tiver um carro novo, aí eu vou ser feliz. E se eu concluir a minha casa, se eu comprar um lote e fizer uma casa, aí eu vou ser feliz. Estou desempregado, mas se eu tiver um trabalho, aí vocês vão ver uma pessoa feliz. Eu tenho ganhado pouco, mas se a minha renda aumentar para esse patamar, vocês vão ver uma pessoa feliz. Não, nossa felicidade não está em coisas fora de nós. Mas Paulo era feliz mesmo passando por
toda sorte de adversidade, como nos mostra o contexto anterior, no capítulo 11, verso 24 a 27. Notem, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mesmo passando por todas essas lutas, é capaz de afirmar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, conforme nos diz capítulo 12, verso 10 de 2 Coríntios. O mesmo Paulo comenta na sua carta aos Filipenses: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Está isso em Filipenses capítulo 4, verso 10 e 11. Caminhando para a reta final. A chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los em junção do amor de Jesus Cristo. Verso 10 deixa isso patente, deixa isso claro, deixa isso estampado para nós. Paulo sofria por amor a Cristo. Sua razão de viver era glorificar a Cristo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Onde quer que ele pudesse, ele fazia Cristo conhecido. Querido, querida, Jim Elliot, missionário Marte entre os Aucas, disse: não é tolo perder o que não se retém para ganhar o que não se pode perder. Deus pode usar até o nosso sofrimento para a sua glória. Paulo diz aos Filipenses que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Concluo essa fala afirmando que o sofrimento é passageiro, como está escrito no capítulo 12, verso 1 a 7. Meu irmão, minha irmã, o sofrimento deve ser visto à luz da revelação do céu, do paraíso. O sofrimento do tempo presente não é para se comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, verso 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, como diz o texto em tela, capítulo 4, verso 14 a 16. Aqueles que têm a visão do céu são os que triunfam diante do sofrimento. Aqueles que ouvem as palavras inefáveis do paraíso são aqueles que não se intimidam com o rugido do leão. Deus mostrou a glória da herança antes do fogo do sofrimento. Deus abriu as portas com portas, janelas, cortinas do céu, antes de apontar as areias terríveis do deserto. O sofrimento, querido, querida,
é por breve tempo. O consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais passará. A caminhada pode ser difícil, o caminho pode ser estreito, os inimigos podem ser muitos, os espinhos na carne podem até doer, mas a graça de Cristo nos basta. Só mais um pouco, só mais um pouco, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas, e não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Amém. Eu quero orar com você. Onde você está, aí na sua casa, em um estacionamento, onde quer que queira você estar, curve sua fronte nesse momento, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, Pai amado, louvado, exaltado é o santo e poderoso nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos, porque reconhecemos o Senhor agindo em nossas vidas. O Senhor, seja a sua vontade decretiva ou permissiva, é o Senhor que é o soberano Deus acima de todas as coisas. Deus, eu quero colocar a vida de cada um desses que encontram-se ao alcance dessa voz nesse momento. O Senhor sabe o que tem vivido, o que tem passado, o que tem enfrentado. Toca com o toque do teu poder, manifesta a tua graça, Senhor, manifesta o teu poder, traga paz para a alma, dê-lhes a graça de saber que o Senhor está num alto e sublime trono, ao mesmo tempo está com a sua graça em nós, agindo, caminhando conosco, nos dando bom termo, trazendo refrigério para nossa alma, em meio às lutas, em meio às perdas, em meio às adversidades, em meio às transferências de planejamento. O Senhor traz paz no meio do vale. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Enxuga as lágrimas, Senhor, tranquiliza os corações, dê paz àquele que antes não tinha paz, dê refrigério àquele que antes não tinha refrigério, tranquiliza aquele que estava agoniado, sem saber o que fazer. Oh Deus, dependemos plenamente, cabalmente, totalmente do Senhor. Te louvamos, ó Deus, com gratidão e toda alegria, em nome do teu Filho, aquele que nos salvou e é Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te orientar a que você continue cultuando ao Senhor. É o seu culto racional, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores ao Senhor, é o culto racional. Quando reuniu com a sua família, é o culto doméstico. Ali tem comunhão entre os familiares, onde se dialoga, onde se lê a palavra de Deus, faz uma reflexão do que está escrito, canta louvores ao Senhor e ora, colocando prazeres e pesares diante do Senhor. E no tempo certo, estaremos coletivamente na casa do Senhor, com os irmãos,
afagando, matando aquela saudade, abraçando os irmãos na casa do nosso Deus. Continue orando, buscando, intercedendo e clamando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos em nome de Jesus. Amém.